Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel Vasques, coach de carreira e empreendedorismo, e hoje eu tô lançando um quadro de perguntas aqui no meu canal chamado Descomplica RH. O que é isso? Eu vou responder as perguntas que vocês sempre quiseram fazer pro RH, mas nunca tiveram coragem. E hoje eu vou começar com uma pergunta que surgiu no LinkedIn pelo Rodolfo, que me segue lá na rede social, e ele perguntou o seguinte: Bel, o que dizer na hora de uma entrevista quando o recrutador te pergunta qual é o seu maior defeito? Eu achei essa pergunta incrível, Rodolfo. Eu vou te responder agora com algumas dicas super importantes, tá? Fica ligado. A primeira coisa que você precisa entender é por que o recrutador faz essa pergunta. De longe, ele tá querendo que você realmente seja 100% honesto com ele e conte todos os seus podres. Ele não espera isso porque o recrutador nenhum é inocente. Na verdade, o que o recrutador espera de você é que você tenha um senso de autoanálise e autoobservação dos seus comportamentos. Uma pessoa que consegue enxergar os seus defeitos tem um grau de responsabilidade maior perante a sua vida. Ela sabe exatamente onde ela precisa melhorar e o que ela vai fazer em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: se algum recrutador vier te fazer essa pergunta e usar a palavra defeito, você já imediatamente, na hora da resposta, responda com ponto de melhoria. Você já parou para diferenciar a palavra defeito de ponto de melhoria? Eu particularmente odeio essa palavra defeito. Para mim, quem tem defeito é geladeira, micro-ondas. Pessoas têm pontos a melhorar. Na verdade, todo mundo tem pontos a melhorar, inclusive o recrutador que está te fazendo essa pergunta. Quando você entende que você tem pontos de melhorias e não defeitos, você entende que não tem nada quebrado dentro de você. Você simplesmente tem alguns pontos que você precisa evoluir, precisa melhorar. Defeito soa até como se fosse algo imutável, algo que você não conseguisse mudar dentro de você. Eu, como recrutadora, já não uso essa palavra defeito. Eu gosto de usar ponto de melhoria. Mas se na hora da entrevista o recrutador te perguntar qual é o seu defeito, você já pode responder dizendo que o seu ponto de melhoria é 3 pontinhos. Então, com esse pensamento de trocar o negativo, que é o defeito, por ponto de melhoria, que é algo da evolução para o positivo, eu vou te dar a segunda dica. A segunda dica é: use palavras que remetam ao que você quer melhorar e não ao que você não tem ainda. Vou te dar um exemplo. Digamos que o seu defeito seja ser impaciente. Você não vai responder isso para o recrutador. Você vai responder para ele que o seu ponto de melhoria é ser mais paciente. Entendeu como é a mesma coisa, só que soa completamente diferente para quem está ouvindo? E aí você pode usar essa dica em qualquer outra palavra. Por exemplo, eu sou uma pessoa distraída. Não, meu ponto de melhoria é ser um pouco mais atenta. Ou então, por exemplo, se você é uma pessoa muito direta, impulsiva, você pode dizer que seu ponto de melhoria é pensar um pouco mais antes de você falar as coisas. E daí isso vem para a terceira dica que eu vou te dar. Imediatamente após você falar qual é o teu ponto de melhoria, você já emenda com a justificativa de como você encontrou esse ponto de melhoria e principalmente o que você já vem fazendo para melhorar. Quando você emenda a tua resposta já numa justificativa e já expõe o que você vem fazendo para melhorar, isso imediatamente vai dar para o recrutador aquela sensação de que, caramba, essa pessoa se auto-observa e ela está em constante evolução. Ela sabe que ela tem pontos de melhoria, mas ela não simplesmente aceita isso como se fosse algo da personalidade dela. E a quarta dica que eu vou te dar é: conheça a empresa que você está fazendo a entrevista e principalmente quais são as competências para sua função. Tome muito cuidado com esse ponto de melhoria se ele não é um ponto crucial, por exemplo, dentro dos valores e da cultura daquela empresa, ou então dentro da função que você vai exercer. E eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava recrutando uma pessoa para a área de RH, uma área que a pessoa ia ter que lidar com pessoas diretamente, uma área super estressante que é a logística de pessoal, para quem trabalha embarcado. E aí uma moça foi fazer entrevista comigo e quando eu perguntei para ela qual seria o ponto de melhoria dela, né, ela disse que ela não sabe lidar com pessoas, que na verdade ela preferia muito mais estar lidando com caixa do que com gente. Você acha que ela foi selecionada? Acredito que não, né? Como é que uma pessoa que trabalha com gente vai dizer que prefere trabalhar com caixa do que com gente? Então, recapitulando as dicas que eu dei para vocês hoje. 1.
Esquece esse negócio de defeito e foca em pontos de melhoria. Faça essa autoanálise do que você precisa melhorar dentro dos seus comportamentos e tenha na ponta da língua qual é a justificativa para isso, que essa é a segunda dica. Saiba justificar exemplificando o porquê que você encontrou esse ponto de melhoria, o que você já vem fazendo para mudar. A última dica é: conheça a empresa que você vai fazer a entrevista e principalmente quais são as competências dentro da sua função. Não vai falar um ponto de melhoria que é crucial para aquela função que você está batalhando para conseguir. E por último, eu queria que você percebesse o quanto dentro de toda uma simples pergunta, o processo de autoconhecimento é extremamente importante. Então, o que eu proponho para você fazer nesse momento? Pega uma folha de papel e escreve todos os seus pontos de melhoria que você considere importante e ao lado a justificativa do porquê, como você descobriu isso e depois o que você já vem fazendo para melhorar isso. Faça esse exercício agora. E se você descobrir que você não vem fazendo nada para melhorar isso, esses pontos de melhoria que interferem no teu crescimento profissional, entre em ação agora e já estabelece 3 coisas que você pode fazer essa semana ainda para melhorar esses defeitos que você encontra dentro de você e que podem te atrapalhar dentro de um processo de recrutamento. Rodolfo, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e eu sei que essa era a pergunta de outras pessoas também que deixaram o mesmo comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com as pessoas que você conhece que podem estar precisando dessa dica e se inscreve no meu canal. Toda semana eu vou colocar outras respostas para as perguntas que vocês vão fazer para o RH e que nunca tiveram coragem. Podem perguntar para mim. Um beijo, gente, uma boa semana, uma semana produtiva e de muito autoconhecimento. Tchau, tchau!